o que é coerente com o que já foi anunciado pelo Ministério da Fazenda e pelo governo em relação ao novo arcabouço fiscal. Para 2025, nós temos a previsão de um superávit de 0,5% do PIB e para 2026 a previsão também de um superávit primário de 1% do PIB. Em relação a novidades, para este PLDO, nós estamos prevendo que essa meta de 2024 poderá comportar uma flutuação para mais e para menos, equivalente a 0,25% do PIB. Essa inovação, é importante ressaltar, no nosso entender, ela é possível de ser implementada, e é por isso que assim o fizemos, à luz das regras vigentes, independentemente da aprovação do novo arcabouço. A grande vantagem é que isso converge para o que foi anunciado já em relação ao novo arcabouço fiscal, né? De toda sorte, a regra que será considerada, como bem enfatizado pela ministra, o grande norte é o arcabouço jurídico vigente, que é o teto de gastos aprovado pela Emenda Constitucional 95 de 2016. É em razão disso que nós temos esse excesso de despesas primárias da ordem de 172 bilhões. É importante ressaltar que essa é apenas uma estimativa que temos no retrato de premissas do momento. Este número seria efetivamente definido quando da elaboração do PELOA, e isso na hipótese de o arcabouço não ser aprovado até lá, né? Então, já está bem explicado pela ministra também que esse excesso se justifica em grande medida em razão daquele espaço waiver de 2023 de 145 bilhões, que durou apenas neste ano, né, deixa de valer no ano que vem, e também da necessidade de correção do índice que foi utilizado para o teto de 2023, que requer um ajuste da ordem de 24 bilhões para 2024. No slide seguinte, em relação a parâmetros econômicos, nós temos todas as premissas que nortearam o relatório, os parâmetros de 2024, 2025 e 2026. Nós sempre reafirmamos que esses parâmetros são trazidos tanto para o PELOA como para o PLDO pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Esses números já foram apresentados, já são do conhecimento de todos. Creio que não precisamos repassar aqui um por um. Apenas de antecipo, eu sei que essa penúltima linha é de maior interesse, que o critério utilizado para a correção do salário mínimo por hora foi tão somente a atualização de valores pelo INPC. Quando da definição de uma nova política, aí sim esses efeitos seriam considerados ou no PELOA, ou nos relatórios bimestrais de anos subsequentes e por aí vai, né? Em relação à trajetória estimada para o resultado primário, no próximo slide, nós trazemos apenas a título de contextualização o retrato mais global do setor público não financeiro, apenas para dizer que a LDO se situa nessa primeira linha, né? As metas definidas são para o governo central, isto é, o orçamento fiscal da Seguridade Social, União menos estatais, basicamente, com os valores aqui já elencados, de 0% do PIB, meio e 1%. Estatais, federais e entes subnacionais entram na equação para compor todo o setor público financeiro, que, ao fim e ao cabo, vai se refletir no slide seguinte, como condicionantes para a trajetória da dívida pública. Nós temos aqui esses valores previstos para o final de 2023, de 76% do PIB, dívida bruta do governo geral, ou seja, todos aqueles componentes listados no slide anterior. Isso passa para 77% do PIB, 0,7 em 24, 78,5 em 25, 79,3 em 26. São aumentos, no nosso entender, bastante modestos e podem ser positivamente afetados nos anos subsequentes pelo fato de que, à medida que o superávit primário se eleva, ele converge para valores de superávit requeridos para a estabilização da dívida pública mais à frente. É só para enfatizar que o ajuste que está sendo conduzido aqui, ele é gradualista, sim, né?
Em relação ao resultado primário, especificamente do governo central, aqui nós temos alguma abertura que ilustra que, para 2024, valores, a linha 3 e 4 de receita e despesa primária são equivalentes, e é por isso que o déficit estimado é primário e fixado, na realidade, para 2024, primário é zero, os valores se equivalem. E para 2025 e 2026, por essa estimativa atual, começa a se abrir um espaço favorável à geração de superávites primários de 0,5% do PIB e 1,5% do PIB em 25 e 26, respectivamente. Temos aqui também alguma abertura de despesas entre obrigatória e discricionária. Acho que um elemento desta tabela importante a ser colocado é que, como a ministra bem pontuou no início da apresentação, nós estamos trabalhando com a premissa de realismo orçamentário. Então, discricionárias que gravitam em torno de 1,5% do PIB nesse horizonte se mantém. De nada adiantaria trazermos uma despesa menor que não comportasse a realidade com discricionárias em níveis inexequíveis, né? Essa foi a premissa importante das nossas projeções. E entrando aqui mais no ponto do teto de gastos vigente, no slide à frente, é só para pontuar mais uma vez que, preservando as despesas discricionárias em níveis realistas, nós temos, todavia, o efeito desse excesso que decorre ainda da vigência do teto de gastos, que é, para que as despesas se mantenham naquele patamar, elas seriam da ordem de 2 trilhões e 42,9, elas devem enfrentar hoje esse limite imposto pelo teto de gastos, que é de 1 trilhão 870, daí esse 172 bilhões estimados agora como despesas que poderiam vir a ser condicionadas quando da elaboração do PELOA. Eu acho que aqui, ministra, passaria a palavra à senhora para que a gente tenha um retrato do que isso significa na prática em relação a despesas condicionadas. Eu acho que, agradeço, Paulo, acho que essa talvez seja a principal slide aí, para a gente ter noção real de qual a situação orçamentária do Brasil hoje. Nós sabemos que do nosso orçamento apenas 6% são despesas discricionárias que o governo tem alguma liberdade em relação a ela. 94, 93, 95, depende um pouco das despesas, são obrigatórias, aquelas que colocam-se na LOA por exigência constitucional e, portanto, não temos espaço de manipulação, positivamente falando, em relação a esse orçamento. Então, o porquê da necessidade do novo arcabouço fiscal? Por que o teto ruiu, caiu e não existe mais? Em função da pandemia, em função de toda a necessidade de se aprovar a PEC o ano passado, com o aumento de despesas que agora passaram a ser permanentes, ninguém vai diminuir o valor do Bolsa Família, ninguém vai tirar a atualização da merenda escolar, né? Ninguém vai diminuir o número de casas populares a serem construídas no Brasil, até ficamos 4 anos sem construir casas para quem ganha até um salário mínimo e meio. Nós precisamos de espaço fiscal da ordem de 196 bi para despesas discricionárias. Tendo em vista, de acordo com os números, hoje um pouquinho para mais, um pouco para menos, que o espaço fiscal para essas despesas discricionárias hoje estão mais ou menos na ordem de 24 bilhões, esses 24 bilhões são apenas para o custeio da máquina. Água, luz, combustível, no país inteiro, para que a máquina não pare, para que não haja shutdown. Então, diante disso, a gente praticamente tem zero de espaço para despesas discricionárias. Vamos lembrar que despesas são essas? Nós estamos falando que, se não aprovarmos o arcabouço fiscal, com alguma alteração ou não, mas o arcabouço fiscal, nós não temos recurso para o Minha Casa Minha Vida, eu não estou enxergando ali, mas nós não temos recurso para a manutenção da malha rodoviária federal, para o desenvolvimento da educação básica, fora, obviamente, o Fundeb, que está fora do teto, atenção básica, bolsas CAPES, funcionamento e manutenção dos institutos federais de ensino superior, atenção especializada na saúde, farmácia popular, SUAS, que é a área de assistência social, planejamento urbano, recursos para receita, pavimentação de rodovias, enfim, hospitais próprios, o Mais Médicos.
todos os programas sociais ficariam comprometidos naquilo que avançou do ano passado para cá. Então, acho que este é o grande motivo que nos anima a entender, né, que o Congresso Nacional terá a sensibilidade de avaliar o novo arcabouço fiscal e ver que o arcabouço fiscal ele seria a saída para que nós pudéssemos cumprir aquilo a que todos nós nos comprometemos, né? Responsabilidade social, sem descuidar do fiscal. Eu gostaria, antes de passar para a última lâmina, apenas lembrar, porque também nós não podemos falar do arcabouço fiscal, mas eu já gostaria de adiantar em relação a isso, porque foi passada uma lâmina em relação à dívida pública comparativa ao PIB, né? O objetivo do novo arcabouço fiscal é conter gastos, sim. Tanto é que nós não poderemos ter aumento real dos gastos públicos além do aumento real das receitas. E assim mesmo com duas travas. Uma delas, nós não podemos gastar mais que 70% do aumento real das receitas. Então, nós teremos, sim, o arcabouço, ele tem, obviamente, um controle efetivo em relação aos gastos públicos. A responsabilidade fiscal, ela se encontra muito presente no novo arcabouço. Mas, né, ele está preparado para abarcar, sobre a ótica da responsabilidade social, todas as políticas públicas efetivas e necessárias para colocar o pobre no orçamento, como quer o presidente Lula, mas não só o pobre, a primeira infância, que é fundamental, né, a educação como prioridade nacional, a nossa juventude, os nossos idosos, enfim. Então, este é um ponto que eu gostaria de destacar. Há um dado que mostra, né, que fala que se o novo arcabouço fiscal não for aprovado, aí sim nós podemos ter um comprometimento muito sério dessa relação da nossa dívida em relação ao PIB. Ontem ainda saiu um informe, né, do ex-diretor-presidente da IFE, da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, mostrando que o arcabouço fiscal terá a capacidade de diminuir em 1%, pelo menos, o crescimento da dívida pública no Brasil, portanto, 10 pontos percentuais ao longo de 10 anos. O que nós estamos vendo aqui, lá na outra, quiser passar lá na outra lâmina, só para deixar claro em relação a isso, que está ali, que podemos chegar em 2026 a 79% da relação, né, aí tirando as reservas, contando com reservas, seria 68%, mas ficando na linha que interessa, que é os 79%, isso poderia chegar a 95% se nós não tivéssemos ou não tiver a aprovação do novo arcabouço. Isso é apenas uma das projeções que foi feita, mas eu valorizo muito a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, por isso que eu quis trazer. A última lâmina, apenas para encerrar, para a gente não ficar só em números, afinal nós estamos falando de planejamento do Brasil, nós temos que olhar para frente, a médio prazo e a longo prazo. Eu gostaria só de trazer a novidade dessa LDO, ou PLDO, que deve ter ficado um pouquinho escondida ao longo dos 179 artigos e mais de quantas páginas? 990 páginas, que costuma vir a LDO com todos os seus anexos e explicativos. Nós começamos a avançar naquilo que nós nos propomos, né? Aqui, a primeira linha de praxe, todo o primeiro ano, as prioridades e metas, elas já são fixadas no PPA. Quero dizer que esta quarta-feira nós teremos, com a presença do presidente Lula, o pontapé inicial do PPA participativo, vai ser o planejamento, o plano plurianual mais participativo da história, porque vai ser pela primeira vez também, teremos uma plataforma digital, mas isso será explicado na quarta-feira, onde estaremos divulgando lá como vai ser a metodologia. Desde o primeiro dia que assumimos, nós já estamos trabalhando no PPA, foram 90 dias muito intensos de trabalho interno, onde todos os ministérios estão envolvidos. Foi criada uma assessoria específica também dentro de cada ministério, não só para fazer aqui essa adequação de políticas públicas, mas também para poder estar mais presente em relação ao PPA. Mas o que eu gostaríamos de dizer é que nós colocamos ali um embrião novo, que é o embrião da chamada LOA de médio prazo, quer dizer, o orçamento, a grande reclamação dos parlamentares, da sociedade, da imprensa, de todos nós, é que o orçamento, como ele é anual, né, muitas vezes você tem dinheiro um ano para uma obra, a obra não começa dia 1º de janeiro e se encerra dia 31 de dezembro. Muitas vezes ela perdura ao longo de 3, 4, 5 anos. Políticas públicas, mais ainda, quando você fala de educação, você está falando de 10 anos, de 15 anos, de 20
20 anos. Então, a gente começa aqui, a gente já coloca um dispositivo para evidenciar com mais clareza que nós vamos começar a falar de LOA a médio prazo, para que tenhamos ali o início, o meio e o fim de cada obra, a continuidade dessa obra já dentro da nossa LOA. Isso garante segurança jurídica, previsibilidade, aquilo que nós mais queremos, qualidade dos gastos públicos. O dinheiro público, ele se inicia com determinado projeto, determinada obra, essa obra vai se encerrar. Mas isso é uma questão que vai ser tratada quando falarmos também da lei orçamentária. E, por fim, também, essa agenda, que é uma agenda que particularmente é algo que é do meu coração, é uma inovação, que é a transversalidade das políticas públicas e a multissetorialidade. Também aqui, que é o que eu disse, nós temos agora em cada ministério um assessor, porque nós somos em 37 ministérios, nós temos que entender que, embora o Estado brasileiro ele esteja setorizado, e é assim na maioria dos países do mundo, quando nós falamos de uma ação, uma política pública, ela tem que ser olhada na sua transversalidade, especialmente na questão de gênero, na questão de raça, na questão de mudança climática, de meio ambiente, eles estão absolutamente conectados e têm que estar conectados. Então, nesse aspecto, eu não sei se vocês se lembram, o nosso orçamento já previa, havia uma lei que já previa que nós tínhamos que fazer um recorte no orçamento, explicando sobre a ótica do orçamento da mulher, quanto do orçamento era destinado especificamente para as mulheres brasileiras. Isso é apresentado um relatório desde 2 anos para cá, e nós ficamos surpresos ao verificar, negativamente surpresos, quando se fazia o recorte, se chegava à conclusão que as políticas públicas voltadas para as mulheres eram em torno de 320 bilhões de reais. Quando a gente faz o recorte real, nós verificamos que eles incluem dentro dessas políticas públicas específicas para mulheres, Bolsa Família. Recursos que são para as crianças, para os nossos filhos. Olha, se vale para a mulher, vale para o homem. Então, esse recorte não serve para políticas públicas específicas para as mulheres. Então, quando nós começamos a limpar essa conta, ou fazer a peneira dessas ações, nós verificamos que 0,1% do orçamento brasileiro é destinado especificamente para as mulheres, que é basicamente a pauta da violência contra a mulher e alguma outra coisa muito específica e pontual da saúde. Então, essa agenda transversal nós queremos levar muito a sério. Sei que é uma questão cultural, não se muda a cultura de um povo da noite para o dia, mas se nós conseguirmos entregar em 4 anos de ministério essa agenda da transversalidade, da multissetorialidade, como algo conquista a ser entregue pelo presidente Lula, nós já teremos entendido que cumprimos a nossa missão. Não só pela questão aí da transversalidade, mas da questão da multissetorialidade. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de qualidade dos gastos públicos. Eu fiz um comentário, e encerro com isso, assim, muito claro no meu discurso de pós, dizendo que o Ministério do Planejamento é como uma torre de controle de um grande aeroporto. O nosso papel aqui é a atividade meio para que os ministérios desenvolvam da melhor forma possível as suas políticas públicas e gastem com maior eficiência o dinheiro público. Então, nós não precisamos falar necessariamente de corte de gastos, isso é uma outra questão que não é o que nós estamos tratando aqui neste momento. Aqui nós estamos falando da qualidade de gastos, que o Ministério não esteja utilizando o dinheiro para exercer a mesma ação que outro ministério esteja, ou colidindo ou indo para o mesmo caminho, para a mesma pista, pousando na mesma pista. Para que nós possamos ter essa qualidade dos gastos, nós vamos estar trabalhando muito nessa questão de multissetoriedade. Por isso, repito, cada ministério já tem um assessor, vai trabalhar, está trabalhando conosco para que nós possamos garantir qualidade dos gastos públicos e, com isso, fazer economia. Economia não para outra coisa, mas economia para investir em políticas públicas cada vez mais necessárias. Então, desculpa o alongado, mas acho que este é um ponto do debate que é qualitativo, que vai ficar para uma outra oportunidade, mas eu gostaria de dizer que isso já consta na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi encaminhada para o Congresso Nacional.